Olha, o poder das plantas está aí ao nosso redor. Um conhecimento que vem de longe, né? Passa de geração para geração. Mas assim, como a gente garante que está usando esse poder todo com segurança, com sabedoria? É isso que a gente vai investigar hoje. Demos uma olhada em fontes, conversamos com especialistas, pessoal da biologia, da farmácia, para entender melhor as plantas medicinais. A ideia é clarear o que elas são, porque acertar na identificação é, nossa, vital, e como usar no dia a dia sem risco, né? Vamos falar de exemplos práticos e da importância de olhar fontes confiáveis, tipo Anvisa, o SUS. Exatamente. Porque, veja bem, plantas medicinais são aquelas que têm mesmo propriedades terapêuticas, por causa dos princípios ativos que elas contêm. E o curioso é que esses princípios ativos, muitas vezes, são defesas químicas da própria planta, sabe? São chamados metabólitos secundários. É como se a planta tivesse sua própria farmácia para se proteger e a gente acaba se beneficiando disso. Entendi, faz sentido. E essa questão da identificação que você falou, parece que é aí que mora o perigo, né? Tem aquele exemplo que sempre comentam, da confusão entre capim-limão e citronela. Isso acontece muito. Olha, infelizmente acontece mais do que a gente gostaria. Teve um caso bem sério, de um profissional de saúde até, que tomava chá de citronela achando que era capim-limão. Nossa, Pois é, a citronela é ótima como repelente, para usar do lado de fora, né? Mas para tomar é tóxica. Já o capim-limão não, ele é calmante, ajuda na digestão e visualmente, assim, o capim-limão tem as folhas mais para cima, o caule mais verdinho, a citronela as folhas caem mais e a base do caule é meio arroxeada. Uma confusão dessas pode levar a problemas sérios no fígado, o que a gente chama de hepatite medicamentosa. Bem complicado. imagina! Que alerta importante. E isso me lembra outro caso que as fontes trazem, a pata de vaca. Muita gente pega aquela ornamental de jardim mesmo, achando que serve para diabetes. Quais são os riscos disso, além de, bom, não funcionar? Exato, essa é outra confusão clássica. A pata de vaca ornamental, que é a Bauhinia variegata, tem a folha mais redondinha, bonita e tal, mas não é medicinal. A espécie que o SUS indica para ajudar no controle do diabetes tipo 2 é a Bauhinia forficata. E como diferenciando? A folha da forficata é bem pontuda, parece mesmo uma marca de pata de vaca, sabe? E geralmente tem espinhos no caule também. Usar a planta errada, bom, primeiro que não vai ter o efeito esperado, né? O de ajudar a baixar a glicemia. E segundo, o uso contínuo de qualquer planta de forma errada pode sim sobrecarregar o fígado ou outros órgãos, mesmo que não seja considerada tóxica de cara. É sério mesmo. E o quebra-pedra? Esse nome é tão comum, mas parece que em cada lugar chamam uma planta diferente assim, né? Gera uma confusão. Sim, o conhecimento popular é super valioso, mas às vezes ele se fragmenta um pouco, né? A planta correta que está associada com a prevenção de cálculo renal, talvez até ajude a dissolver, é a Philanthus niruri. É uma plantinha pequena, cresce retinha, bem verde. Certo. Só que, por exemplo, no Rio de Janeiro, é comum confundirem com uma outra planta, que é rasteira, meio arroxeada, a Chamaeace prostrata. Essa outra solta um látex. Não deve ser usada para tomar de jeito nenhum. É potencialmente tóxica. A Philanthus niruri, a quebra-pedra verdadeira, digamos assim, parece que dificulta a formação dos cristais que viram as pedras nos rins. Entendi. E falando em toxicidade, e plantas que já foram super populares e hoje têm restrição? O confrei é um exemplo que as fontes citam, né? Lembro que o pessoal até usava para recuperação muscular, atletas, mas hoje não pode tomar mais no Brasil, certo? Certo. O confrei, o Symphytum officinale, ele teve sua época de ouro, digamos. Mas aí vieram os estudos e comprovaram que ele é bem tóxico para o fígado quando a gente ingere. É patotóxico. Por isso a Anvisa proibiu o uso interno. Ah, Mas olha que interessante. Para uso externo, o SUS ainda reconhece. Como cicatrizante, em pomadas, compressas, aí ele é excelente. Aproveita as propriedades regenerativas sem o risco de tomar. faz sentido essa distinção. E a babosa, aloe vera? Nossa, quanta gente toma o suco, tem receita em todo lugar, mas parece que as fontes e o SUS têm um pé atrás, né? Tem mesmo. O SUS não recomenda tomar a babosa, não. O principal problema é uma substância chamada aloína.
É um líquido meio amarelado que fica logo abaixo da casca da folha. Aquilo irrita bastante o intestino, pode ser tóxico dependendo da dose. Não sabia disso. Pois é. Agora, para usar por fora, nossa babosa é fantástica. Cicatrizante, hidratante para a pele, para o cabelo, ótima para queimadura. E uma dica que as fontes dão é colher as folhas de plantas que já tenham mais de 3 anos. E depois de uns dias de sol, parece que concentram mais os princípios ativos bons. Boas dicas. E para preparar? E pegar essas plantas e fazer um chá, por exemplo, quais os cuidados básicos? Bom, para chá, os 2 jeitos principais são a infusão e a decocção. É mais simples do que parece. Infusão é quando você pega as partes mais delicadas, tipo folha, flor, joga água fervente em cima, tampa e espera uns 10, 15 minutos. Certo, abafado. Isso. Agora, se for parte dura, casca, raiz, semente, aí é decocção. Você ferve a planta junto com a água, uns 5 minutinhos, desliga o fogo e deixa descansar mais uns 15. Entendi. Mas, olha, atenção. A dose certa, o tempo de uso e, claro, ter certeza que é a planta correta. Isso é crucial. É sempre bom buscar a orientação de um profissional de saúde que entenda do assunto, sabe? Principalmente se a pessoa já usa outros remédios, para não ter interação perigosa. E tem a Farmacopeia Brasileira, que é uma referência oficial. Dá para consultar online de graça. Ajuda bastante. Então, acho que o grande recado dessa nossa conversa é que o conhecimento correto faz toda a diferença, né? Ele transforma o uso das plantas de um possível risco numa ferramenta valiosa para o nosso bem-estar. Identificar certo, preparar certo e buscar fontes confiáveis. Parece ser o caminho. Perfeito. É exatamente isso. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, para a gente pensar, o mesmo alecrim que cresce aí na sua horta pode ter uma química um pouco diferente daquele que cresce lá na serra ou no litoral. O ambiente, o solo, o clima, a altitude, tudo isso influencia os princípios ativos da planta. A gente chama isso de quimiotipos. Uau! Mostra como a natureza é complexa, né? Dinâmica. Fascinante. Um lembrete de que tem sempre mais para aprender. Na nossa próxima análise, a gente pode até aprofundar mais nessas formas de preparo além do chá. Explorar tinturas, extratos, como a fitoterapia funciona na prática. Fica o convite. Até lá!